Boa tarde, turma. Eita, acordei, né? Acordei com susto aí do nada. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui nesse evento tão importante. E quero parabenizar vocês que num sábado, num final de semana tão importante para o nosso país, um final de semana que vai ter uma das decisões que vai influenciar muito o nosso país. Estou falando, é claro, da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético, já às 5 horas. E o fato de vocês estarem aqui se desenvolvendo merece uma salva de palmas para vocês, por favor. Alguém aqui já conhecia a Vox2U? Já tinha visto lá no Instagram, já tinha ouvido informações? O pessoal que está ali atrás pode sentar por aqui, viu? Pode vir, fica à vontade. Quem aqui tem medo de falar em público? Nervosismo, dificuldade na hora de gravar um vídeo? E quem acha que manda bem, mas pode melhorar ainda mais? Tem alguém assim? Cara, me comunico bem, mas posso melhorar mais. E quem não importa o que eu perguntar, não vai levantar a mão de jeito nenhum. Tem alguém? Sempre tem um do contra, né? Turma, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como desenvolver a oratória e comunicação, qual a importância de nós fazermos isso e maneiras práticas de aplicarmos isso na nossa carreira, no nosso trabalho, nos nossos projetos. Na prática, turma, hoje falando um pouquinho sobre mim, atuo na Vox desde o dia 0. Comecei na Vox, a gente ainda era um projeto, um sonho, uma ideia, e hoje a Vox tem mais de 30 funcionários, mais de 1000 alunos, 2 unidades em Natal. E hoje em dia a oratória e comunicação está crescendo mais que drogazil em Natal, né? Cada semana tem alguém falando sobre a oratória, e isso é muito bom, porque é de fato uma habilidade muito importante. E na prática, turma, Revista Você S.A., LinkedIn, Revista Veja, destacam a oratória e comunicação como palavra-chave para o sucesso profissional. E quem de vocês aqui conhece alguém que tecnicamente é muito bom no que faz, mas na hora de falar em público parece que não sabe nada? Conhece alguém assim? Na faculdade é o melhor aluno, só tira nota boa, mas se colocar para apresentar um trabalho, acabou. Não é assim? E cada vez mais o mercado ele exige que você não só seja bom, mas seja percebido como alguém bom. Tem gente que é uma BMW, mas parece um Fusquinha na hora de se vender. E por que isso é importante? Vou fazer um teste aqui na prática com vocês. Para que serve um celular, um smartphone? Basicamente 4 funções. WhatsApp, Instagram, fazer ligação, viu? Ainda serve, viu, turma? Para fazer ligação. Enviar mensagem, né assim? Nós temos aqui 2 aparelhos. Um Android e um iPhone. O Android custa mais ou menos ali uns R$3.000, 2. Um iPhone, uns 8, 9. Os 2 baixam o Instagram? Sim ou não? WhatsApp, tem câmera, manda mensagem. Mas por que alguém poderia pagar 2, 3 mil em um aparelho e paga 8, 9 no outro, que faz a mesma coisa? Valor agregado, valor percebido. Concordam que os 2 fazem a mesma coisa, mas de jeitos diferentes? Agora pensa sobre você. Você está numa entrevista para um estágio. Você está diante de um cliente para falar do seu produto. Você está sendo cotado para uma promoção no seu trabalho. Aí o avaliador, o cliente, ele vai olhar ali o currículo, vai olhar a concorrência, vai olhar os produtos, e ele vai ver que todo mundo diz fazer a mesma coisa, não é assim? Só que aí vem uma dinâmica em grupo. Vem o cliente entrar na sua loja e parar de frente a você. Quem ganha? O melhor currículo ou a melhor apresentação? Quem tem o melhor produto ou o produto que é melhor vendido? Tem gente que diz assim, produto bom se vende sozinho, né? Essa é a maior mentira que tem. Às vezes o produto é ruim, mas é tão bem vendido que as pessoas compram, né? Então, oratória e comunicação, turma, cada vez mais vai ser esse fator-chave que vai fazer você se destacar em relação à sua concorrência, à sua carreira, ao seu posicionamento profissional. E como é que a gente desenvolve a oratória? São 5 pilares fundamentais. Primeiro, técnicas. Pausa, ênfase, gestos, entonação de voz, estrutura narrativa. Isso é fundamental. Mas, além disso, autoconhecimento. Conhece alguém que acha que é engraçado, mas é inconveniente? Vive fazendo piada sem graça, sendo inconveniente, constrangendo os outros? Porque ela não tem esse autoconhecimento, ela não percebe isso. Tem
Tem gente que podia explicar uma coisa num áudio de 15 segundos no WhatsApp, ela manda 2 minutos. E ela acha, ó, vou mandar um áudio de 2 minutos só para resumir, não é assim que ela fala? Porque ela é prolixa e não percebe isso. Então, trabalhar o autoconhecimento também é fundamental para desenvolver a oratória. Terceiro ponto, prática com exposição. Todo mundo dirige aqui? Quem dirige carro? Imagina uma pessoa que tem medo de dirigir. Aí ela faz um monte de terapia com um psicólogo. Mas se ela não pegar o carro e ir para a rua, ela vai desenvolver? Ela vai perder o medo? Oratória também, turma. Você tem que praticar. Você tem que treinar. Sabe por quê? Tem uma pesquisa de William Glasser que destaca que tudo na nossa vida você tem 10% de aprendizado se você lê, 20% de aprendizado se você escuta e 30% se você vê. Aí se você assiste um vídeo, faz um curso online, você vê e escuta, você aprende 50%. É igual curso online de oratória. Você até sabe o caminho, mas na hora de praticar, como que você vai sair? As questões emocionais, o autoconhecimento, a prática. Por isso que a melhor forma de você desenvolver a oratória é treinando. É no método ativo, quando você pratica e quando você ensina os outros. Aí seu aprendizado vai para 80%, 90% e você começa a melhorar essa habilidade. Então, a partir de agora, vocês estão proibidos de fugir de alguma apresentação de trabalho na faculdade ou no seu dia a dia profissional. E se você fugir, depois não reclama que não fala bem em público. Não reclama da sua oratória se você foge de oportunidades, porque é só enfrentando, praticando e treinando que você vai desenvolver. Qual outro pilar? É o feedback individual. Você precisa de alguém que olha para você e diz assim, ó, melhora teu gesto, faz uma pergunta, faz uma pausa, vai corrigindo, vai lapidando, e quando você repete esse processo, aí sua comunicação se desenvolve. Em todos os cursos da Vox, nós trabalhamos esses 5 pilares, mas hoje eu só tenho 4 horas nessa palestra aqui com vocês, então, 1 hora só, pessoal. Nós vamos falar sobre técnicas, trazer algumas técnicas para vocês desenvolverem. Vamos lá, vamos começar? Olha para o colega do lado e diz, vai ser massa, fala. Falando de técnicas, de onde elas vêm? As técnicas de oratória, turma, elas vêm da observação de bons oradores. Lá no passado, na Grécia Antiga, vinha um e falava em público e o pessoal via que todo mundo se calava para escutar. Aí depois vinha outro, o pessoal levantava, ia no banheiro, ficava conversando. Depois vinha um outro orador e todo mundo calava e prestava atenção. Então começaram a mapear o que é que uma pessoa faz na hora de falar em público que prende a atenção. Aí começaram a documentar, ó, esse aqui tem contato visual, esse outro faz perguntas, esse outro interage com a plateia, e aí foi se documentando as técnicas de oratória. E a partir de agora eu vou passar algumas para vocês, para a gente desenvolver. Combinado? Vamos à primeira. Geralmente, quem não fez nenhum curso de oratória ou tem dificuldade, começa errando já no início da apresentação. Ela faz a apresentação CPF. Quando você pergunta a alguém assim, qual é o seu CPF? Aí você diz 016, 810, 914, 02. Não é assim? Seu CPF, por favor. 700 452 974 60. Não tem ninguém anotando para fazer empréstimo pessoal não, né? Seu CPF. 761-084-81404. Show de bola. Seu CPF, Letícia. 700 744 754 60. Vocês percebem que tem uma cadência? 016, 810, 914, 02, não é assim? Aí todo mundo começa uma apresentação falando o CPF. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, trabalho na Vox, vou falar sobre oratória e comunicação. Conhece alguém que começa assim? Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, sou arquiteto, vou falar hoje sobre reformas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, trabalho de hoje na faculdade, nós vamos falar sobre... Conhece alguém assim? Precisa dizer que é você não, é um amigo, a gente conhece alguém, né? Então, como vocês podem começar bem uma apresentação? Primeira técnica, anotem, gravem, tirem print, assunto de apoio. O que é um apoio? É algo que você usa para dar suporte a outra coisa, não é assim? Então, vai começar uma apresentação, você usa um assunto para prender a atenção das pessoas, aí depois você entra no assunto principal.
Querem ver um exemplo? Vamos supor que eu vou falar sobre a oratória. Recentemente, a revista Você S.A. indicou que das 5 habilidades que as empresas mais procuram na hora de contratar alguém, a primeira delas são as habilidades de comunicação e oratória. Por isso que hoje nós vamos falar sobre essa habilidade tão importante. Meu nome é Lucas, trabalho na Vox2U. Ficou melhor do que bom dia, pessoal? Meu nome é Lucas, vou falar sobre oratória. E isso serve até se tiver 2 assuntos completamente diferentes. Me deem 2 assuntos completamente diferentes. 2 assuntos. Miojo e outro assunto. Jogo do Flamengo, vamos lá. Você chega em casa, está morrendo de fome e está com pouco tempo para preparar, sua fome está muito forte. O que é que geralmente vem na cabeça da pessoa? Se eu tivesse um miojo em 3 minutos eu resolveria a minha fome, não é assim? Mas tem certas coisas que demoram para acontecer. Por exemplo, hoje às 5 horas da tarde vai ter o jogo do Flamengo, a decisão da Libertadores, e não foi em 3 minutos que eles conseguiram construir essa trajetória de chegar até a final de um campeonato. Por isso que hoje nós vamos falar sobre esse jogo tão importante. Fez sentido? Miojo com o jogo do Flamengo? Deu para conectar aqui, não deu? Mas vocês podem usar isso no dia de vocês de diversas formas. Um livro que você leu, um filme, uma pesquisa recente. Sabe aqueles casos de novela que todo mundo conhece? Você pode usar como exemplo. Um filme, um exemplo sobre filme. Por exemplo, todo mundo aqui certamente já assistiu ou ouviu falar no Titanic. Todo mundo já assistiu? Quem aqui já assistiu Titanic? E quem, assim como eu, ficou morrendo de raiva porque Jack cabia na porta, mas ele, por esse pequeno detalhe, morreu? Da mesma forma, turma, existem pequenos detalhes na nossa empresa que nós ignoramos e pode ser a morte do nosso negócio. Por isso que hoje nós vamos falar sobre como ter uma boa gestão de negócios para evitar esses detalhes que causam prejuízos. Ficou legal? Titanic com gestão de negócios? Salva de palmas para vocês. E agora fala para o colega assim, você está proibido de começar com um bom dia, uma apresentação, fala. Está proibido, proibido. Além do assunto de apoio, que outra forma? Pode ser uma pergunta. Quem aqui já passou por XYZ? De fato, esse é um dos problemas muito comuns nas empresas, por isso que hoje nós vamos falar sobre... Você vai gravar um vídeo no Instagram? Quem já passou pela situação de... Hoje nós vamos falar sobre como solucionar isso. Então você joga uma pergunta. E se for numa plateia maior, você pode usar a interação de nível 2. Eu falei aqui, pessoal, quem aqui poderia me dizer o CPF? Aí eu dei a palavra para a pessoa, ela respondeu. Você pode fazer o mesmo. E aí começar, você prende a atenção da plateia e entra. Outra forma, quebra de expectativa. Quem chegou agora não pegou, mas no começo da apresentação, vocês lembram o que eu fiz? Hoje, nesse final de semana, onde nós teremos uma grande decisão pelo país, todo mundo pensou nas eleições, não foi? Aí eu disse que a decisão, na verdade, era o jogo do Flamengo, a decisão da Libertadores. Quebrei a expectativa de vocês. Vocês podem fazer outra coisa também, por exemplo, vou falar para vocês hoje sobre vendas. Sabe aquele cara que sempre gostou de vender, que sempre mandou bem? Nunca fui assim. Você quebra a expectativa, prende a atenção das pessoas e gera conexão. Outra forma de começar, uma frase de impacto. Imagina que eu vou fazer uma palestra sobre alta performance e disciplina. Eu posso começar com uma frase. Quem não tem contato com a dor da disciplina, cedo ou tarde vai ter contato com a dor do arrependimento. Essa frase me marcou muito ao longo da minha vida, me ajudou a me tornar uma pessoa mais disciplinada e hoje nós vamos falar sobre... Aí eu entro no assunto. Você joga a frase de impacto, prende a atenção das pessoas e depois entra no assunto principal. E outra forma é uma história. Pessoal, não sei se vocês já passaram por isso, mas certa vez, quando eu tinha 10 anos de idade, aí você vai contando sua história, vai conectando com a plateia e isso faz com que você prenda a atenção das pessoas e comece a apresentação com muito mais impacto. Faz sentido? Fica legal? Então olha para o colega, se ele der bom dia no começo da apresentação, bom dia pessoal, meu nome é Lucas, vou falar, você já corrige, viu?
Você tem um dever de corrigir. Vocês agora têm aí pelo menos 5 formas de começar uma apresentação, causando muito mais impacto e gerando conexão com as pessoas. Todos já tiraram o print aí? Deixa eu deixar mais um tempinho. Turma, o que é isso aqui? Emojis. Para que eles servem? Sentimentos, emoções. Mas só as palavras não bastam? Não. Já ouviram alguém dizer assim, não foi o que fulano falou, foi a forma como ele falou que me magoou. Já viram isso? Então, existe algo que é fundamental na nossa comunicação, que são alguns temperos. Alguém aqui é vegano? Alguém gosta de churrasco? A maioria gosta de matar um boizinho, né? Você tá lá com uma peça de picanha, você gastou lá uns R$200 na peça, preparou e não colocou sal. Vai ficar bom? Tem que ter um temperinho, não tem? Na sua comunicação também é fundamental. E quais são esses temperos da nossa fala? São os nossos gestos, nossas expressões e a nossa voz. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Tem uma pesquisa de Mehrabian, em 1967, que ele fala que 7% da nossa comunicação está no campo das palavras. 38% está no tom de voz e 55% está nos gestos e expressões. Lucas, qual a exatidão dessa pesquisa? Não dá para saber, eu não consigo olhar para o meu amigo aqui e dizer, realmente a comunicação dele só 55% que me... Não dá para saber isso. Mas pensem comigo, estamos aqui numa reunião de equipe, eu sou gerente de vocês e eu falo assim, turma, eu estou muito feliz com o resultado desse mês. Eu estou muito feliz pelo empenho de vocês. Vocês, de fato, arrasaram esse mês. E aí, eu estou feliz? Eu estou triste? Eu estou com raiva? Mas eu não falei que eu estou feliz, turma? Eu não falei que eu estou contente? Eu estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Parece que eu estou feliz? Ou o contrário? Gente, eu estou muito puto com o que vocês fizeram, gente. Não dá para ser assim. Ou você vai dar um feedback para um colega seu ou para um colaborador e você fala assim, seu nome? Cláudia. Cláudia, não chega atrasada mais não, Cláudia. Semana passada você já atrasou 3 dias, aí essa semana de novo. Ela vai entender a seriedade do que eu estou falando para ela? Não vai. Aí às vezes você fica, eu já falei 1000 vezes para fulano que ele tem que melhorar e o cara não melhora, não entende a seriedade. Ou o contrário, todo mundo acha a pessoa ignorante, arrogante, brava, mas não é a escolha da palavra, é o jeito que ela entrega. E nós vamos ajustar isso com vocês a partir de agora. Primeiro ponto em relação aos gestos e expressões, sorriso. Olha para o colega assim, dá um sorriso, dá um sorriso para o colega. Imagina que você escolheu um produto que você vai comprar, você sabe a loja que você vai comprar, você sabe o preço, o quanto você vai gastar naquele produto. Aí você entra, tá o vendedor com a cara fechada assim. Aí você fica tão chateado com o atendimento que você vai embora. Alguém já fez isso? O vendedor desvendeu para você. O atendimento foi tão ruim, não teve conexão nenhuma. Agora, quando você chega num lugar que a pessoa está sorrindo, lhe recebe com simpatia, com carisma, é melhor? Quem concorda que é melhor? Então sorriam mais. E sorrir, turma, é caso de interesse. Não, porque eu sou uma pessoa naturalmente mais séria, eu não fico distribuindo simpatia. Não é questão de você ser engraçado, espalhafatoso. É questão de você ser uma pessoa leve, positiva. E isso conecta com as outras pessoas. Parece besteira, mas é fundamental. Segundo ponto, postura. Imagina que eu estou aqui conversando com vocês, fazendo aqui a palestra, eu estou desse jeito o tempo todinho. Isso denota o quê? Desinteresse, o que mais? Cansaço, estou querendo acabar logo, né? Desinteresse. Mas conhece alguém que fica assim o tempo todo numa apresentação? Bota a mão para trás assim, o pé na parede, fica assim. Tem gente que é capoeirista, fica a palestra inteira assim, ó. É o capoeira. Às vezes a pessoa fica assim, ó, é a xícara. Com esse gesto. Então a postura é fundamental. Vê como é sutil. Esse jeito de falar e esse jeito de falar. Mudei quase nada.
Mas fez diferença para vocês? Não passam confiança? Claro que tem momentos que você está falando uma coisa mais leve, você vem, mas eu vou falar de uma coisa mais séria. Eu firmo os pés, eu firmo o meu tronco, e isso passa mais confiança. Então, tenham cuidado com a postura. E isso também é caso de interesse. Se você relaxa demais, isso pode denotar falta de interesse. Se dá para ele ali? Oi. E qual a postura... Diga seu nome e a Já, cidade Everson, de onde está falando. Já Everson, só aqui de Natal, certo? E qual a postura adequada para uma apresentação em grupo na faculdade enquanto seu colega está falando? Enquanto o colega fala, vai do contexto. Então, eu estou aqui numa postura mais... passando mais confiança. E o colega que está apresentando. Aí o colega está falando e eu começo a ficar assim, ó. Quem fica olhando mais para o cara que está se mexendo do que para o outro que está apresentando? Então, o ideal é manter a postura. Aí, o ideal também é se você puder afastar um pouquinho mais, aí você dá uma relaxada enquanto ele está lá apresentando, você vem dar uma descansada, uma relaxada, porque também você ficar 2 horas aqui parado vai doer alguma coisa, né? Então, você pode vir mais para o canto aqui, deixa ele mais em evidência. Agora, se você está perto de quem está falando e você fica se mexendo para lá e para cá, você distrai a audiência. Salve de palmas para o nosso colega aqui, que fez a pergunta. Fez sentido? Show de bola. Pernas e pés, então cuidado para não ficar chutando as coisas. Tem gente que fala assim e nem percebe. Outro ponto, gestos inconscientes. Mulherada, fica agitando o cabelo. Eu tinha uma aluna lá na Vox que ela subia para apresentar, ela fazia assim, ó, para ajeitar o cabelo. E ela não percebia, porque são inconscientes. Aliança, a pessoa fica mexendo na orelha direto, ajeitando a roupa toda hora. E você não percebe. E outro ponto importante tem a ver com seus braços e mãos. E eu vou dar uma técnica aqui muito massa para vocês terem um ponto de referência. Porque às vezes a pessoa fica, onde é que eu coloco a mão, né? Assim? Eu boto no bolso, eu boto para trás, boto na sua cara, como é? Né? Então, como é que você pode fazer? Lucas, como que eu faço para identificar isso aqui? Você filma uma apresentação sua e assiste. Aí dá logo aquele, Deus me livre, né assim? Mas esse é o único jeito. Se você não se observar, como eu falei aqui, são gestos inconscientes. Se você não se observar, não se policiar, você não desenvolve. Então, pede para alguém filmar e assiste depois. Grava vídeo para o Instagram. Alguém grava vídeo para o Instagram aqui? Quem aqui grava já posta, porque se olhar, nem posta mais. Apaga. Não é assim? Assiste, mas assiste com esse olhar. Eu quero encontrar os defeitos para que eu vá melhorando, vá ajustando propositalmente. Show de bola? E as mãos, o que é que eu faço? Para que vocês não fiquem perdidos, você faz o gesto campanaro. Faz assim, ó, todo mundo assim, ó. Faz aí, faz aí. Ó, quem não participa não aprende, viu, turma? Às vezes até a mão cai, é brincadeira, mas... Não parece não dá um ar de seriedade, de sabedoria, não dá? Então, às vezes você tá aqui e não sabe onde coloca a mão, faz isso aqui, ó. É só um ponto de referência, você não vai ficar 2 horas assim. É um ponto de referência para você não ficar perdido. Então, você fez aqui o gesto, aí você vai gesticular, vai passar para outros sentidos, depois você volta. É um ponto de referência. Gestos, como fazer? Geralmente, o gesto acompanha o que você fala. Então, se você vai falar que uma coisa é grande, você fala que é grande, você fala que ontem, você fala que é amanhã. Mas também você não vai ficar, né? Amanhã eu vou assinar um contrato. Você não vai ficar assim. Mas você pode ir usando os gestos dessa forma, conforme aquilo que você expressa, aquilo que você fala. Só toma cuidado com o campanário para você não baixar demais e dar problema. Não é legal. Então, controla, faz mais ou menos centralizado ali que funciona. Gestos mais expressivos. Por exemplo, vai falar de você? Então, pessoal, eu, no meu caso... Aí você bota a mão aqui, ó. Bota a mãozinha aqui, bota a mãozinha aqui. Não é pra... Ninguém vai cantar o hino nacional agora, não. Mas você bota a mãozinha aqui, você fala de você. Gestos mais expressivos. Você também pode usar esse gesto aqui. Faz assim pro colega. Geralmente, quando você faz esse gesto, o rosto não já dá uma fechadinha assim? Não parece um gesto meio ignorante? Você pode trocar por esse. Faz assim pro colega agora. Não fica melhor? Não dá uma leveza? Vê como é sutil.
Vê como são detalhes sutis aí que interferem na comunicação? Então, são gestos que vocês podem utilizar e melhorar ainda mais. Vamos treinar? Fica de pé, por favor. Agora fiquem tranquilos. Eu não sou palestrante de crossfit que vai mandar vocês ficar subindo e descendo, não. Só levanta agora pra gente treinar. Ó, vocês agora têm um filho. E como é que uma mãe fala de um filho? Com o maior orgulho do mundo, não é assim? Filho de vocês agora, o nome dele é Godofredo. Aí meu amigo aqui, que vai ser o meu suporte aqui pro microfone, você segura aqui pra mim, por favor? Pronto. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Godofredo é um aluno exemplar. Peraí que eu não decorei o texto ainda não. Isso. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, divide, multiplica. Faz tudo sem errar. Pegaram um jeito, ó. Soma, subtrai, divide, multiplica. Faz tudo sem errar. Agora todo mundo junto. Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, divide, multiplica, faz tudo sem errar. Mais uma vez, mais uma vez. Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, divide, multiplica, faz tudo sem errar. Salva de palmas para vocês. Podem sentar. Sim, faz sentido, turma? Aí tem gente que gesticula assim, ó. Então, pessoal, tem 3, 1, 2. Tem gente que gesticula assim, ó. Parece que tá quebrando o dedo, já viram? Ou a pessoa gesticula assim, 1, 2, 3. Então passa muito mais segurança você fazer dessa forma. Gesticulando dessa maneira, você passa uma seriedade muito maior. Notaram como são detalhes sutis, mas que afetam a percepção das outras pessoas? Então, treinem, pratiquem, para que vocês possam melhorar ainda mais. Então, vimos aqui os gestos e expressões, que representam aí 55% da nossa comunicação. Agora nós vamos falar sobre o nosso tom de voz. Inclusive, nós temos o nosso garoto global aqui, nosso Clênio. Levante, por favor, pessoal, ver que você está aqui com a gente. Do Rota Inter TV, nosso professor lá na Vox. E o tom de voz faz muita diferença na nossa comunicação. Já viu pessoas que ela não acha que é ignorante, mas todo mundo acha porque ela fala de um jeito que parece estar gritando, já viram? E já tem gente que é suave demais, aí ela vai dar uma bronca, ela fala, fulano, não faz isso não. Aí você não sabe se ela tá dando um carinho, ou tá dando uma bronca, tá reclamando ou não tá. Então, como melhorar o nosso tom de voz? Você pode melhorar através do tom. Então tem gente que você pode usar um tom de voz mais forte para falar de coisas mais sérias, ou um tom mais agudo para falar de coisas mais leves, mais divertidas. Então você pode fazer essa variação. Você está aqui conduzindo uma apresentação de forma mais animada e de repente você começa a falar de algo mais sério. Aí você usa um tom de voz mais moderado, mais fechado, mais grave. Depois você volta a falar mais alto. Todo mundo tem um professor aqui que passa a aula inteira ensinando e geralmente ele é um professor de uma matéria muito chata e ele conduz assim, parece que ele faz questão de você dormir ao longo da aula. Alguém já teve um professor assim? Todo mundo já teve. Então, faz essa variação. Segundo ponto, volume. Então, você pode aqui conduzir a apresentação e, de repente, falar mais alto. Depois voltar a falar mais baixo, conforme aquilo que você quer falar, destacar e envolver a audiência. Ritmo. Tem gente que passa a apresentação inteira falando rápido demais, e aí parece que você não está entendendo e ela está morrendo de nervosismo e falta ar. Não é assim? Quem aqui acha que fala rápido demais? Já eu vou passar uma técnica aqui para vocês controlarem isso. Mas quanto mais rápido eu falo aqui, imagina que eu estou conduzindo a apresentação. Parece que eu estou querendo que acabe logo porque eu estou morrendo de nervosismo, não é assim? Mas também, se eu faço num ritmo muito devagar, o que é que vai acontecer? Aos poucos, todo mundo vai pegar no sono, não é assim? Então você precisa variar. Então, uma hora você está falando mais rápido, trazendo algo, depois fala um pouco mais devagar. Geralmente, a lição prática do que você está ensinando, depois você volta a falar mais rápido e assim você vai conduzindo a sua audiência. Também podemos variar em entonação e ênfase, e nós vamos falar das duas a partir de agora. Primeiro ponto, entonação. Ela pode ser ascendente,
Como, por exemplo, você encontrou um grande amigo numa festa, você vai falar com ele num tom positivo, festivo, alegre. Você vai falar mais ou menos assim: eu não esperava te encontrar aqui nessa festa, Clênio. Parabéns, que bom ter você aqui. Você traz um ritmo para cima. Eu não esperava te ver aqui nessa festa, aqui nessa feira, nesse evento. Você traz um tom de voz mais positivo. Outra forma é a neutra e linear. Geralmente o William Bonner, quando vai dar uma notícia, ele vai trazer uma mensagem mais objetiva, não expressa emoção, como, por exemplo, foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda. Ninguém fala, foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda. Ninguém fala assim, a menos que você vá receber muito dinheiro do imposto, né? Outra forma é a descendente, que é mais triste, mais séria. Por exemplo, o acidente matou 3 pessoas. Você vai caindo. Você não vai falar, o acidente matou 3 pessoas. Você não vai falar isso. Você vai cair no tom. Isso faz diferença, turma? Dependendo do tom de voz que você usa, vai determinar se a outra pessoa vai entender a seriedade ou a leveza do que você tem para falar. Então, vai trazer algo mais positivo? Você fala de uma forma mais positiva. Seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique, cara, parabéns. Esse mês você se superou nas metas. Estou muito contente com o seu resultado. Ele percebeu a alegria? A positividade? É diferente. Parabéns, viu? Por ter conseguido as metas esse mês. Ou o contrário. Pedro Henrique, eu preciso, cara, que você melhore um pouco mais esse mês. Porque a meta não foi atingida e você sabe os prejuízos que causa, né? Quando a gente não atinge a meta. É diferente de eu... Pedro, cara, esse mês você não bateu a meta. Então, assim, vamos lá, vamos... Eu estou tentando passar a seriedade, mas eu estou num tom de voz tão alegre, tão positivo, que o cara não sente a seriedade do negócio. Então, traz um tom de voz mais sério, mais neutro, mais descendente na hora de falar de um assunto mais sério. É um assunto positivo? Cara, eu passei o dia muito estressado, bati o carro, cheguei na empresa. As pessoas têm alguma coisa a ver com isso? Seus colaboradores têm alguma coisa a ver com isso? Você teve um dia estressante, você bateu o carro. Se eles tiraram o tempo deles para estar ali, para ouvir você, cara, deixa os problemas da porta para fora e entra com sua positividade. Então, você precisa motivar a sua equipe? Use um tom de voz alegre. Sorri na hora de falar, que isso joga para cima. Vai falar de uma coisa mais séria? Fecha a expressão. Traz um tom de voz mais lento, mais calmo. E aí as pessoas vão ter compreensão. Se você está falando uma coisa boa, uma coisa mais neutra, mais séria, isso vai ajudar no entendimento e na melhora aí da sua comunicação. Vamos ver se vocês aprenderam? Seu nome? Larissa. Lê aquela primeira frase. Eu não esperava te ver aqui nessa festa, no tom positivo. Eu não esperava te ver aqui nessa festa. Passou no teste? Show de bola. Salva de palmas para Larissa. Seu nome? Ana Cláudia. Ana Cláudia, você... abriu o prazo para a declaração de imposto de renda, você vai receber muito dinheiro. Você está muito feliz com isso. Então você vai ler essa frase no tom de voz positivo, alegre. Como é que você leria? Sério? Alegre? Foi aberto o prazo para a declaração de imposto de renda. Você vai fazer o contrário. Você vai começar mais baixinho e vai subir. Foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda. Foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda. Isso, show de bola, salva de palmas. Então, abre o sorriso. Vai falar de coisa positiva? Abre o sorriso, que isso puxa a positividade da sua voz. Vai falar de coisa mais séria? Fecha a expressão, que isso traz a seriedade para o seu tom de voz. Isso vai ajudar vocês a terem uma mensagem mais clara, mais compreensível da sua audiência e aquilo que vocês querem transmitir. Outra forma de variar é a ênfase. Quem gosta de usar marca-texto aqui? Na hora de escrever algo assim? A ênfase é o marca-texto da sua fala. Então, se eu estou falando sobre várias moedas e eu quero destacar que o dólar teve um aumento de 40% neste ano, eu vou falar, o dólar já subiu 40% neste ano. Perceberam que eu dei uma pausa? O dólar já subiu, pausa, 40% neste ano. Então, isso dá um destaque ao que você quer falar. Por exemplo, na prática, você vai fazer uma pergunta e quer usar uma ênfase. É como se você pegasse o ponto de interrogação e colocasse ao lado da palavra que você quer dar ênfase. Então, nesse primeiro exemplo aqui seria, você pode ver a musa nua?
Você pode ver a musa nua? É como se eu colocasse o ponto de interrogação ao lado da palavra que eu quero destacar. Por exemplo, você vai ao cinema comigo hoje. 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 Percebem que cada frase tem um sentido diferente? Mas eu estou falando a mesma coisa. Mas onde eu dou ênfase determina o sentido da frase. Então, na primeira, você vai ao cinema comigo hoje. Não é outra pessoa, não. É você que vai. Agora, se eu falo, você vai comigo ao cinema hoje, porque é hoje, não é amanhã. Já mudou o sentido, né? Já mudou o sentido da frase. Então, pensem nisso. Quer dar ênfase na hora de fazer uma pergunta? Pensa que a interrogação vai estar do lado da palavrinha que você tem que enfatizar. Então, você está... Aplicações práticas. Você está fechando um negócio com o cliente e você teve uma condição lá de 10% de desconto. Você vai falar assim, ó, fulano, consegui aqui para você um desconto de 10%, vamos fechar? É uma coisa. Ou eu falar, fulano, Pedro Henrique, consegui para você, cara, um desconto de 10%. Tá uma oportunidade sensacional. Fica melhor? Então, a ênfase vai ajudar vocês a passar a mensagem de forma muito mais clara, gerando muito mais impacto. Outra forma, a lentificação. Você pode, por exemplo, usar a aula de hoje foi sensacional. Essa oportunidade de investimento, ela não é boa. Ela é espetacular. São maneiras de vocês darem ênfase. Sabe qual é a melhor cidade do Rio Grande do Norte? Mossoró. Tem gente que vai dizer que não, mas a ideia não é brigar aqui, viu, turma? Então são maneiras práticas de vocês darem ênfase, darem vida. Concorda que dá um temperinho na fala? Não fica melhor? Vocês conseguem passar mais clareza, mais convicção na maneira de se comunicar. Próxima técnica, pausa. Vi aqui que várias pessoas falaram que falam rápido demais, não é assim? Então vocês precisam usar a pausa. Por quê? Ela é uma técnica que tem 7 benefícios. Ela substitui o branco. Quem tem branco aqui na hora de falar em público? Tem muito branco? Só quem tem branco, vocês anotam demais o que vai dizer na hora de se apresentar? Tem gente que até na hora do script bota assim, bom dia, pessoal. Até o bom dia ele coloca. Quanto mais você escreve, mais branco você tem. Porque ao invés de você se preocupar em falar para as pessoas, você vai se preocupar em lembrar do que você escreveu. Aí foge a palavra, aí você fica... Chega, Jesus, como é? Quem já passou por isso, né? Ou já viu alguém passar? Então, para fugir do branco, se apegue às ideias do que você quer falar. E deu branco, a palavra dinheiro não veio. Faz uma pausa, procura outra palavra que transmite a mesma ideia e continua. Não parece que eu tô pensando no que eu vou falar, né? Assim, dá uma seriedade, não dá? Faça uma pausa assim para falar para vocês que... Aí eu continuo, não dá um ar de, nossa, pensou que ia falar. Então, deu branco, pausa, pega uma outra palavra que transmite a mesma ideia e segue sua apresentação. Também demonstra controle do tema, gera credibilidade. Porque se a todo momento eu estou falando, eu não dou uma pausa, eu vou puxando o assunto, eu vou falando. Não parece que eu estou desesperado, procurando o que dizer. Mas, à medida que eu falo, eu trago pausas, demonstra credibilidade. Aí eu mantenho um contato visual, eu olho para a audiência, vou cadenciando o conteúdo. Isso mostra controle do que eu tenho para falar. Separa as transições da fala. É como se fosse o enter, sabe? Na hora que você está digitando. Aí você dá um enter. É a pausa. Então você está aqui explicando sobre algo. Vamos supor aqui 3 técnicas práticas para falar em público. Então, pessoal, vimos a primeira técnica, a pausa. Agora nós vamos falar sobre o segundo tópico. Não fica melhor? Você está cadenciando o conteúdo na mente da sua audiência. Compreensão de algo que precisa ser refletido. Sabe um padre, quando ele vai falar? Ele não faz assim, pessoal, vocês têm ajudado o próximo? Vocês têm trabalhado sua caridade? E como estão suas orações? Ele não faz assim, jogando as perguntas. Ele dá um time para as pessoas refletirem. Um exemplo, eu sou um padre agora, tá? Pessoal, como que está a caridade na vida de vocês?
Vocês se esforçam em ajudar o próximo? Como que estão suas orações? Não dá tempo da pessoa refletir na pergunta, não é assim? Então você está conduzindo uma palestra, falando de algo. Então, a partir de agora, turma, quais decisões vocês vão tomar em relação a melhorar a sua comunicação? Aí eu dou um time para as pessoas pensarem. Isso demonstra equilíbrio, controle, dá tempo das pessoas refletirem no que eu estou apresentando e ajuda a demonstrar esse domínio do tema. Causa expectativa. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as metas desse mês. E olha, vocês não perdem por esperar o resultado. Não dá uma expectativazinha, uma curiosidade? Então a pausa ajuda também nesse aspecto de criar expectativa, gerar esse engajamento ao longo da apresentação. Aumenta o grau de emotividade. Você dá tempo das pessoas prestarem atenção naquilo que você quer enfatizar, destacar. E é um santo remédio para os vícios de linguagem. Alguém aqui, né, na hora de falar, né, tem o maldito vício, né, de falar o né. Alguém tem o né? É muito ruim, né? Tem gente que tem o tá certo. Então, porém, tá. Vou falar aqui para vocês, tá? Sobre algo muito bacana, né? Em relação à comunicação, tá? Parece que não pode ter um silêncio. A pessoa tem que incluir alguma palavra ali, confirmar a todo momento se as pessoas estão entendendo. Então a pausa ajuda nisso. Quem tem problema com o né? Geralmente a maioria das pessoas tem. Então faz uma pausa. Então, ao invés de colocar o né, faz uma pausa. Talvez no primeiro momento você precise falar um pouco mais devagar. Controlar um pouco mais a respiração, ao invés, né, de ficar, né, toda hora, né, colocando né. Faz uma pausa. Talvez você precise no começo até controlar, falar um pouco mais devagar. E aos poucos vocês vão corrigindo. Lucas, como é que eu percebo tudo isso? Qual foi a dica que eu dei para vocês? Filmar e assistir. Porque o né, o tá bom, então, os gestos, você só percebe gravando e se vendo. Ah, Lucas, eu odeio me ver. É justamente porque no vídeo você encontra todos os defeitos que você não sabia que tinha. Então, filma a sua apresentação, assiste, corrige, ajusta, que vocês vão ter uma melhora contínua a cada apresentação. Faz sentido? Olha para o colega do lado e diz assim, a gente vai arrasar. Vai. Alguém tem perguntas sobre isso? Dúvidas? Falamos de gestos, expressões, pausas, ênfases. Tem uma pergunta aqui? Não, é uma pergunta. E o aí? Aí, nananana, aí. O meu vício é o aí. Aí, você tem que fazer, sabe o quê? É a mesma coisa. Pausar ao invés do aí. Aí você pode fazer em alguns momentos o por exemplo. Ao invés do aí, você usa um por exemplo. Você vai trocando, colocando outras palavras, ou simplesmente fazendo uma pausa e entrando no outro assunto. Agora você só vai conseguir se filmando, ajustando, melhorando, passo a passo. É chato, dói, mas é assim que melhora. Mas alguém tem alguma pergunta? Aqui tem um nosso colega aqui. Salva de palmas para a nossa colega aqui ao lado. Seu nome e a cidade de onde está falando? Kelvin, daqui de Natal. Se a pessoa está falando e está ali, ficou nervosa e por acaso as palavras não conseguirem sair, a boca ficou seca, tem alguma técnica para sair disso? Sente e chora, amigo. Não, brincadeira. Brincadeira. A pausa. E aí você vai pausar, respirar. Por exemplo, agora eu tava morrendo de sede. O que é que eu fiz? Alguém tem pergunta? Eu tô bebendo água. Entendeu? Então você pode usar esses elementos. Mas pausa, respira. E o que eu falei para vocês, o que é que vai ajudar para que o branco nem venha? É evitar escrever demais o que você vai dizer. É se apegar às ideias. Dica prática, anota aí que vale R$1 milhão essa dica. Como você resumiria sua apresentação em 3 tópicos? Ah, eu tenho uma palestra de 1 hora para fazer. Como você resumiria essa palestra em 3 tópicos? Por exemplo, a minha aqui, como eu resumiria em 3 tópicos? Oratória é muito importante para o sucesso profissional. Eu preciso aprender técnicas. E a principal técnica que eu preciso aprender é a pausa. Pronto. Resumi.
eu dei o direcionamento para minha mente do que eu tenho para falar. Aí eu vou me apegando às ideias que seguem essa trilha, ao invés de escrever demais o que eu tenho para dizer. Porque de onde que vem o branco? Porque eu estou lembrando qual foi a palavra exata que eu escrevi. E aí a palavra não vem, a pessoa trava. Faz sentido? Maravilha. Salve de palmas para o nosso colega. Sim, mais uma? Manda. Oi, eu sou Raíssa, sou daqui de Natal. E a dúvida é a seguinte. Usei o I. Ó, técnica de oratória. Ó, posiciona o microfonezinho aqui assim, ó. Pra ele captar sua voz. Aí você não gesticula com ele, você gesticula com a outra. Mantém e fala. Oi, eu sou Raíssa. Eu quero tirar uma dúvida. A seguinte. Para evitar o nervosismo na hora de fazer uma palestra ou se apresentar ali diante dos colaboradores, por exemplo, qual a dica você daria ou sugestão? Maravilha. O pessoal vai dizer que eu combinei, mas por causa do tempo, o tópico que eu vou falar agora é justamente esse. Como controlar o nervosismo na hora de falar em público. Não foi combinado, mas é exatamente o tópico que eu vou avançar, porque eu tenho mais 5 minutos, né? Mais ou menos isso. Mas se vocês deixarem, eu fico 3 horas aqui. Brincadeira. Como controlar o nervosismo? Quem fica nervoso, morrendo de medo? Meu Deus, o mundo vai acabar. Dá desinteria, dá tudo. Esquece o que ia falar. Agora você já ficou só em falar, né assim? O que acontece, turma? De onde vêm os medos na nossa vida? Tudo vem um pensamento que dispara uma emoção, que essa emoção dita o seu comportamento, que esse comportamento dita o seu resultado. Então, se a pessoa pensa, meu Deus, eu vou travar, vai dar branco, o pessoal vai rir de mim, não vou conseguir falar, e se eu esquecer, vala, meu Deus, quais emoções vão disparar em mim? Segurança? Não. Medo, ansiedade, né assim? Aí, qual o comportamento de uma pessoa com medo, ansiosa, insegura? Ela vem aqui, ela se encolhe, ela começa a tremer, ela não concatena bem as ideias. Aí o resultado, a apresentação ficar ruim, aí a pessoa tá vendo como eu não sei falar em público? O resultado reforça o pensamento inicial. Então, para resolver o nervosismo, Lucas, vai chegar um momento que eu não vou ter nervosismo? Não. Letícia, o que eu falei para você antes de vir para cá? Que eu tava nervoso, mão gelada. Por quê? Cara, eu não posso entregar qualquer conteúdo aqui para vocês. O nervosismo é proporcional à seriedade com que eu encaro o ato de falar em público. Mas o que a gente aprende é a controlar, não deixar que esse nervosismo te atrapalhe. Então, como fazer? Você está nervosa, ansiosa, com medo, preocupada, o que é que está rodando no corpo? Psicólogos aqui, estudantes de psicologia, a adrenalina está correndo solta, não é assim? Aí a adrenalina vai tentar correr para a perna, aí a pessoa fica se mexendo, ou vai para a mão. Vai adiantar eu ficar? Acalma, acalma. Não dá. Você tem poucos segundos para subir no palco e falar. É igual você tá dirigindo aqui, você tá na 4ª marcha. Você passa para a primeira de vez? Você vai para a terceira, para a segunda, para a primeira, não é assim? Nervosismo do mesmo jeito. Você tá aqui, morrendo de ansiedade e nervoso. Aos poucos é que você vai se acalmar. Então, como controlar mais a ansiedade, o nervosismo, o medo? Troca a ansiedade por outra emoção de alta intensidade, que é a empolgação. É igual você tá aqui no carro, na 3ª marcha, você passa para a 4ª e vai embora. Então, ao invés de você ficar, eu não quero travar, eu não quero ter medo, você vai pro, cara, eu quero arrasar, eu mandei bem, eu treinei, eu me preparei, eu tô empolgado, eu vou para cima, e isso gera que tipo de emoções em vocês? Confiança, segurança, que gera um comportamento de uma pessoa segura, confiante, que gera o resultado de uma boa apresentação e reforça em você que você tem capacidade de falar em público. Então, troca por outra emoção de alta intensidade, que é a empolgação. Faz sentido? Fechem os olhos agora. E eu quero que vocês não pensem, não é para pensar numa maçã vermelha. Não pensem numa maçã vermelha. Alguém pensou na maçã vermelha? Todo mundo? O cérebro, ele cria as imagens que você disser. Então, se eu falo, eu não quero ficar nervoso, eu não quero travar, você já está pensando, você já está se vendo travando, não é assim? Você já vê as pessoas rindo.
Então troca o comando. Eu vou arrasar, eu vou fazer a melhor apresentação. Eu me preparei, faz 10 anos que eu domino esse tema. Eu estudo isso aqui todo santo dia. Não é possível que eu não faça uma boa apresentação. E aí você troca o nervosismo pela empolgação. E isso faz com que você tenha uma atitude muito mais positiva. Fez sentido, turma? Gostaram do conteúdo? Maravilha, maravilha. Turma, seguinte. Vimos hoje técnicas, vimos um pouquinho de autoconhecimento, de você identificar como melhorar, como avançar, mas vocês precisam de prática, de feedback individual e de repetir esse processo para desenvolver ainda mais. E na Vox, todos os nossos programas têm esse foco. Então, o que é que vocês vão fazer a partir de agora? Se vocês quiserem conhecer mais detalhes sobre a Vox, bate esse QR Code, que tem a Raquel do nosso comercial, tem esse telefone. Aqui é o meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá. E o Instagram da Vox2U. Além disso, nós estamos com o stand aqui ao lado do stand do Sebrae. E hoje, 18 horas, nós vamos sortear uma bolsa de um dos nossos cursos de oratória e comunicação. A Vox em Natal já tem mais de 1.000 alunos. Nós já estamos há 3 anos em Natal desenvolvendo a oratória e comunicação. Nós temos cursos desde... cursos para, deixa eu voltar aqui, temos cursos para adultos, crianças, adolescentes, treinamentos em company para as empresas. Então, se vocês quiserem saber mais informações, entre em contato com a gente. Eu fico por aqui e agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado.